meus alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje vamos continuar os crimes de periclitação contra a vida. Antes de mais nada, para a gente não perder o costume, se inscreva, compartilhe e ative o sininho. Vamos agora fazer a leitura, do artigo 133, que é o tipo penal do abandono de capaz. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Passando agora para o preceito secundário, ou seja, para a pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Então, nesse caso, a gente pode chamar esse crime de um crime, como diz o Kleber Masson nesse caso, um crime de médio potencial ofensivo, porque a penalização do caput é detenção de 6 meses a 3 anos em relação a esse abandono. Se nós relembrarmos em relação à detenção, os regimes aplicados são o regime semiaberto ou aberto. Vamos passar agora para a leitura do abandono qualificado. O parágrafo 1º fala o seguinte: se o abandono resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é a reclusão de 1 a 5 anos. E no parágrafo 2º, se resulta morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Nesse caso, na leitura desses dois dispositivos, dessas duas qualificadoras, nós percebemos que trata-se de um crime de médio potencial ofensivo ou de um crime de elevado potencial ofensivo. Existe na doutrina que toda a parte da qualificadora do artigo 133 é considerado de elevado potencial ofensivo. Já alguns doutrinadores afirmam que em relação ao parágrafo 1º, por não ter ocorrido a morte, trata-se de crime de médio potencial ofensivo. Eu prefiro considerar os dois parágrafos como elevado ao potencial ofensivo. O parágrafo 3º, que fala sobre o aumento de pena, afirma o seguinte: as penas combinadas neste artigo aumenta-se de 1/3, inciso 1, se o abandono ocorre em lugar ermo, inciso 2, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima. E o inciso 3, se a vítima é maior de 60 anos. Meus queridos alunos, em relação ao ato de abandonar, nós temos em vários lugares, seja no Código Civil ou no Código Penal, vários atos marcados tipologicamente como crime de abandono. Temos o abandono moral, que está no artigo 247, o abandono de capaz, que está no artigo 133, temos o abandono material, que está no artigo 244, temos o abandono de recém-nascido, que nós vamos ver logo após, que está no artigo 134, temos o abandono intelectual, que está no artigo 246, e temos o abandono afetivo, que se encontra no direito civil. O bem jurídico tutelado é a vida, a incolumidade física e a saúde das pessoas incapazes, O sujeito ativo, ele trata-se de um crime próprio, porque quem tem o dever de cuidar, guardar, vigiar a vítima ou quem tem autoridade. Então, a gente deve lembrar que trata-se de um crime próprio. É um crime instantâneo e de efeitos permanentes. É um crime que pode acontecer de forma livre. Abandonar pode ser de qualquer forma, você pode deixar a pessoa em qualquer lugar. Também é um crime de perigo, porque não precisa ter um resultado lesivo maior, não precisa acontecer a morte, não precisa acontecer, por exemplo, a lesão corporal. É um crime que eu posso dizer crime comissivo ou omissivo. É um crime ao mesmo tempo que você abandona, mas você deixa de realizar condutas para evitar que o mal maior aconteça. E nesse caso, a gente tem que lembrar que, em regra, trata-se de um crime unissubjetivo, porque pode ser realizado por uma pessoa ou mais de 2 pessoas, Sempre
relembrando disso. Em relação ao sujeito passivo, também trata-se de um crime próprio, né? Então, ele é crime próprio tanto no sujeito ativo como no sujeito passivo. Ele é próprio porque quem é o sujeito passivo é o incapaz que não tem capacidade de se defender. A incapacidade no tipo penal, ela não é só civil, mas ela também é mental, ela é corporal, ela é temporária ou duradoura, ela é absoluta ou relativa. Quando eu botei assim temporária, é porque pode ser uma pessoa que teve, por exemplo, teve um derrame há pouco tempo e está naquela situação inicial que não consegue se locomover sozinha, mas ele futuramente vai melhorar. O consentimento não é relevante e pode haver, né, autocolocação da vítima em risco, ou seja, é permitir que a própria vítima se coloque em risco. Vamos analisar agora os verbos que estão empregados no artigo 133. Então, o primeiro verbo que a gente tem é o verbo abandonar, que é deixar sem assistência, é largar, desamparar, desprezar. Então, assim, esse núcleo do tipo traz a ideia de descuido. O abandono, ele tem que ser físico, no sentido de deixar o incapaz sozinho, sem a devida assistência. Nesse caso, a gente não pode confundir com abandono material, né, que se encaixa na figura típica prevista no artigo 244, que é a pessoa que deixa de ajudar materialmente. O pai, por exemplo, que deixa de custear a pensão, os alimentos do teu filho. Isso é crime, gente, está no artigo 244. Por isso que eu digo, civil e penal se casa muito bem. Mas voltando, trata-se de um crime de forma livre, né? Porque ele pode ser praticado por ação, por qualquer tipo de ação. Levar a vítima a um local distante, perigoso, e ali abandoná-la. E no caso também, no caso de omissão, por exemplo, deixar a vítima sozinha, abandonada na rua, ou abandonando no lar sozinha, cheia de facas, de objeto, né? Objetos pérfuro-cortante. Então, isso também é um tipo de abandono. Por isso que é um crime de forma livre, porque não existe exatamente a forma, né, que vai poder acontecer esse abandono. O outro é o cuidado, que é uma assistência eventual. No caso, uma babá, né, que ela é contratada para determinada coisa e nesse exato momento ela deixou de realizar essa vigilância. Tem a guarda, que é uma assistência duradoura. Os pais, ele tem um dever de guarda. Também tem o dever de vigilância, que é uma assistência acauteladora, que é o exemplo de monitor de esportes perigosos, o caso também de um professor, por exemplo. E a autoridade é o vínculo de poder, público ou privado, que é o exemplo pastor, o padre, o patrão, o professor também entra aqui. O tipo, né, que expressa a figura do garantidor naquele exato momento, é aquela pessoa que ele tem um poder de cuidado, de guarda, de vigilância e autoridade naquele momento, mas ele não realizou de forma correta. Nesse caso, a ação penal é pública e incondicionada em relação ao caput. E a pena, como já vimos, é detenção de 6 meses a 3 anos. A gente tem que frisar um detalhe. Em relação ao caput, nesse caso, ele cuida-se de crimes de médio potencial ofensivo, pois sua pena mínima autoriza a suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei de Juizados Especiais, né? Tanto os juizados cíveis como os juizados especiais criminais. Caso estejam, né, presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos indicados pelo artigo 89, o sujeito ativo ele poderá ter o direito da suspensão condicional do processo. Em relação às formas qualificadas pré-terdolosas do parágrafo 1º e segundo, em virtude da superveniência de um resultado agravador, em relação, por exemplo, à lesão corporal grave, nessa espécie, o abandono de capaz qualificado, e somente nessa espécie de lesão corporal, é possível também a suspensão condicional do processo por causa da pena menor, né, que é em relação à menor pena, que é de 1 a 5 anos. Então, a pena menor de 1 a 5 anos.
Mas em relação ao parágrafo 2º, quando o resultado é morte, ele não pode se valer da suspensão condicional do processo. Em relação às causas de aumento, do parágrafo 3º, a gente tem o detalhe de um abandono ocorre em lugar ermo, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima e se a vítima é maior de 60 anos. Em relação a ermo, nós temos a ideia do vazio, isolado, deserto, sem possibilidade de defesa do sujeito passivo, ou seja, da vítima, por outra. A gente tem que frisar uma coisa aqui. Se o agente ele é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, fundamenta-se nesse aumento na maior reprovabilidade da conduta praticada, porque tem os laços de parentesco ou de maior proximidade entre o autor, o sujeito ativo, e a vítima, os quais devem ser provados e jamais presumidos. Nesse caso aqui, o rol é taxativo. Não admite analogia por se tratar de norma prejudicial ao réu. Então, nesse caso assim, está bem escrito. Ele vai ser causa de aumento se for ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima. Se for uma pessoa que tem um dever de cuidado, vai para o caput. Não tem nada a ver. As causas de aumento são taxativas. Já se a vítima é maior de 60 anos, essa causa de aumento ela foi inserida a partir da lei do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, em razão do número cada vez maior de pessoas idosas abandonadas por parentes na fase de suas vidas que mais necessitam de cuidado e proteção. Então, foi por isso que essa linha foi acrescentada, Então, a aplicação dessa causa de aumento acontece para impedir o bis in idem, que afasta a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Então, nesse caso, é um crime, é um aumento de pena, se você abandona, se a vítima é maior de 60 anos. Então, para não acontecer o bis in idem, duas modalidades que têm o mesmo significado, essa atual absorve a do artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Esse crime de abandono de incapaz, que estamos estudando agora, ele tem essa característica de ter como sujeito ativo, como verificamos, aquele que tem poder de vigilância, de guarda, ou seja, o pai, o bombeiro, o policial. É um crime de extrema importância porque protege pessoas que não têm como se proteger. Uma criança, um idoso, uma pessoa que está doente, que precisa de cuidado. Por isso que esse crime do artigo 183 é muito importante e a gente não deve esquecer dele jamais. Agora vamos passar para a análise do próximo crime. Agora entramos no crime exposição ou abandono de recém-nascido, que já vimos anteriormente quando falamos do infanticídio, inclusive vocês, meus alunos presenciais, mas não sei se aqueles que assistem esse vídeo confundem, mas muitas pessoas confundem esse crime querendo introduzir ou se assemelhar a um crime de infanticídio, mas existem muitas diferenças e agora vamos ver todas elas. O artigo 134 ele fala sobre a exposição ou abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parando aqui em relação ao caput, temos que nesse caso o crime de exposição, o abandono de recém-nascido, possui uma forma simples e tem a forma qualificada do parágrafo 1º e 2º. No caput, está descrito uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, nesse caso, meus caros, admite transação penal e obedece ao procedimento sumaríssimo disciplinado pelos artigos 77 e seguintes da Lei 9.099 de 95. Eu sei que o meu objetivo dos crimes específicos não é disciplinar sobre assuntos processuais, mas é sempre bom a gente estar dando aquela antecipada para vocês começarem a entender como é o procedimento. Em relação ao parágrafo 1º e 2º, tem o seguinte: se do fato resulta lesão corporal de natureza grave,
a pena de detenção de 1 a 3 anos. O parágrafo 2º, se resulta a morte, pena de detenção de 2 a 6 anos. Nesses dois casos, no parágrafo 1º, temos um caso de médio potencial ofensivo. Então, nesse caso, cabe a suspensão condicional do processo do artigo 89 se o agente obedecer todos os requisitos do artigo. Já no parágrafo 2º, contém um crime de elevado potencial ofensivo porque aconteceu a morte. Então, nesse caso, é incompatível qualquer medida, né, despenalizadora. Em relação ao bem jurídico tutelado, a proteção se dá para a vida, a incolumidade física e a saúde do recém-nascido. No caso, o sujeito ativo, em geral, é a mãe e, em tese, o pai poderia também ser sujeito ativo desse crime. Vamos analisar essa parte do sujeito ativo. Nesse caso, trata-se de um crime próprio ou especial. Somente pode ser cometido pela mãe que concebeu o filho de forma irregular, ou fora do matrimônio, ou quando era casada e era de outra pessoa, de forma por adultério, ou de forma incestuosa, quando a gente trabalhou, no caso dos meus alunos presenciais, em exemplos de uma irmã que teve um filho com o irmão. Então, é para esconder, né, essa desonra. No entanto, a gente não pode dizer que esse crime é exclusivo da mãe, porque o pai também pode querer abandonar para esconder a sua desonra, né? Então, a mulher ela pode ser casada ou solteira, nesse caso, pode ser uma menor de idade que mora com os pais, em uma pequena cidade, por exemplo, extremamente conservadora, e engravida e dá à luz sem saber quem é o pai da criança, por exemplo. Ou filha do próprio pai, do próprio genitor, e aí tem o abandono, né, desse recém-nascido. A prostituta, assim conhecida pelas demais pessoas, né, como as pessoas a chamam, quando expõe ou abandona o filho recém-nascido, ela responde pelo crime de abandono de incapaz, pois ela, mesmo que seja de forma preconceituosa, o que eu vou dizer agora, ela não goza de nenhuma honra apta a ser preservada. Bem preconceituoso, mas é assim que a doutrina afirma. Nesse caso, o sujeito passivo é o recém-nascido, que para a medicina é definido como a pessoa que nasceu com vida até a queda, né, do cordão umbilical. Só que é prudente, sob pena de tomar inócuo tio penal, deixar a constituição de recém-nascido para o caso concreto, visando alcançar as crianças com poucos dias de vida que são comumente abandonadas por seus pais. O primeiro verbo que estamos trabalhando é o verbo expor, que significa fazer, né, ativo, comissivo, né, do ato de abandonar. Nesse caso, equivale a transferir a vítima para um lugar diverso daquele em que lhe é prestada a assistência. É o caso de remover o recém-nascido da maternidade para uma mata. No caso do abandono, nesse caso, seria uma conduta negativa, ou seja, uma conduta omissiva, de deixar sem assistência, largar, desamparar e desprezar. Nesse caso, significa, por exemplo, mudar de casa e deixar o recém-nascido. Para mim, na prática, as duas condutas se equivalem. No caso do artigo 13, que eu trouxe aqui para a gente dar uma ideia por que a mãe, né, ela responde de tal forma, porque a mãe é garantidora. Em relação ao artigo 13, temos o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável àquele deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Nesse caso, né, o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A mãe, ela tem esse obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Na letra B, na linha B, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a linha C, com o seu comportamento anterior, criou o risco do resultado. Então, a mãe, ela tinha o dever, né, de evitar que esse resultado acontecesse. Nesse caso, o crime ele é de perigo, porque não precisa do resultado naturalista acontecer, não precisa da lesão corporal ou da morte. Ele é um crime de forma livre, porque ele pode acontecer, ele pode se realizar de qualquer forma.
Agora, vale frisar que esse crime ele é praticado para ocultar a desonra própria, ou seja, para ocultar a ausência de honra. Funciona como elemento normativo de um tipo penal aberto, que ele precisa ser complementado na hora, né, que o magistrado analisar, pela valoração do próprio magistrado. Porque ele que vai ter que entender se aquilo ali, se esse crime, se o motivo realmente é plausível para se valer desse crime do artigo 134, se realmente era para esconder a honra. Quando falamos no slide anterior, em relação à honra, é que o juiz ele vai ter que ter certeza se o sujeito ativo ele realmente se valeu, né? Ele queria realmente esconder algo que maculasse a sua honra quando ele abandonou o recém-nascido. Então é isso, né? É uma norma penal em branco, então ele vai precisar saber o que é honra, né? Qual foi o motivo. Em relação à ação penal pública, trata-se de uma ação incondicionada. As penas do caput é detenção de 6 meses a 2 anos. Em relação ao parágrafo 2º e 1º e 2º, são as figuras qualificadas, né? Então, nesse caso, tem os crimes estritamente pré-dolosos, dolo no crime de perigo, no dolo no abandono e culpa na lesão corporal ou na morte. Então, assim, por corolário, meus alunos, se o sujeito agiu com o dolo de dano, por exemplo, animus laedendi para lesões corporais ou animus necandi para a morte, ele deve ser imputado pelo crime mais grave, ou seja, pela lesão corporal grave ou gravíssima ou pelo infanticídio, se estiver presente o estado puerperal, ou pelo homicídio. Então a gente tem que analisar em relação ao caso concreto qual foi realmente o dolo, porque se o dolo foi abandono e culpa no resultado, aí estamos presentes o crime pré-doloso. Mas se temos o animus laedandi ou animus necandi, como já vimos, ele vai responder por lesão corporal ou pelo infanticídio, se tiver, né, presente o estado puerperal ou o homicídio. Vamos trabalhar agora o dispositivo legal do artigo 135, que é a omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Em relação ao preceito secundário, a pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Se analisarmos, a infração penal, nesse caso, é de menor potencial ofensivo. O parágrafo único. A pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e é triplicada se resulta a morte. Em relação à Constituição Federal, no artigo 3º, tutela-se o dever de solidariedade humana. Então, bem jurídico aqui, a gente está falando da solidariedade, de você ver o outro ferido e querer prestar solidariedade ao seu igual. Estamos trabalhando com o crime de omissivo próprio, que é um descumprimento de uma norma mandamental. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, então é um crime comum. Então, em relação ao concurso de pessoas, é um detalhe que nós temos que frisar, porque parte da doutrina considera que há possibilidade do concurso de pessoas, se houver o requisito, né, o atendimento, né, dos requisitos do concurso de pessoas, e as duas pessoas tiverem a vontade de não prestar socorro, então há a possibilidade de haver esse concurso. No entanto, Caleb Masson, no seu livro, né, de Direito Penal, ele afirma que não existe a possibilidade de concurso de pessoas porque ele acha que cada pessoa ela deve responder pelo crime de omissão de socorro de forma individual. Então é bom saber esse detalhe porque parte da doutrina afirma que há possibilidade e outra parte afirma que não. No meu caso, eu acho que existe a possibilidade sim da aplicação do concurso de pessoas se há o atendimento, né, dos requisitos do concurso de pessoas. Em relação ao sujeito passivo, somente as pessoas taxativamente indicadas pelo artigo 135 do Código Penal podem ser vítimas do crime de omissão de socorro. Então, em relação à criança abandonada, então é uma pessoa com idade inferior de 12 anos, pelo Estatuto da Criança e Adolescente,
que foi intencionalmente deixada, né, em algum lugar por quem devia exercer sua vigilância, e uma pessoa não quis prestar o socorro. A criança extraviada, que é uma pessoa com idade inferior também a 12 anos, que está perdida e a pessoa também não presta socorro. A pessoa inválida, né, ou o desamparo, que a invalidez é a característica inerente à pessoa, que não pode, por conta própria, praticar os atos cotidianos, né, de um ser humano. Nesse caso, se você percebe uma pessoa desse jeito, você comete esse crime. E uma pessoa ferida que não tem força, né, para conseguir se movimentar sozinha. Então, nesse caso, isso são as pessoas taxativas exercidas no artigo. Nesse caso, meus caros, a ação penal é pública e incondicionada. As penas são de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quando a gente fala do parágrafo único, nós estamos falando da condição pré-ter-dolosa, né? Tinha dolo na omissão e, na consequência, teve culpa. Então, a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e será triplicada se resultar morte. No crime de omissão de socorro, a gente tem que frisar um detalhe. A omissão de socorro é quando uma pessoa, né, como a gente viu nos slides, é quando uma pessoa viu uma outra pessoa em um estado grave e não prestou socorro. Ou seja, realizou uma conduta negativa, ficou lá parado e não fez nada. Agora, se essa pessoa foi a pessoa que provocou o acidente, ele não responde por omissão de socorro. Ele vai responder ou por lesão corporal, né, em suas modalidades, dependendo das consequências, ou pelo crime de homicídio, dependendo do ânimos. Se for ânimos necandi, homicídio, e se for ânimos laedendi, lesão corporal. Em homenagem a 2 alunas que eu gosto muito, que é Maria da Glória e Adriane, estou trazendo um crime do artigo 135, que não está nas ementas, normalmente não está nas ementas da graduação, né, em Direito Penal. Então, vamos analisar o crime do condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. O artigo 135-A diz o seguinte: exigir cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta a lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Eu trouxe esse crime porque as minhas alunas maravilhosas, elas sempre falam assim: professora, a gente não vai ver todos os crimes no Código Penal. Normalmente é impossível a gente ver todos os crimes do Código Penal de maneira presencial. Mas eu vou fazer uma gracinha em relação aos vídeos. Não que eu vou conseguir colocar todos até a finalização da nossa ementa, mas eu vou tentar depois colocar, né, disponibilizar todos. Em relação do crime do artigo 135, a gente tem que lembrar que a Nacional de Saúde, ela foi criada, né, com o motivo de vedar qualquer situação ou exigência por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados, referenciados a operações de planos de assistência de saúde e seguradoras especializadas em saúde, calção, depósito ou qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito no ato anteriormente à prestação de serviço. No âmbito civil, o artigo 171 do inciso 2 do Código Civil determina a anulabilidade do negócio jurídico resultante de estado de perigo, incontestável na hipótese em que uma pessoa com deficiência de saúde depende de atendimento médico hospitalar emergencial. Nesse caso, tutela-se a vida e a saúde das pessoas. É uma forma específica, né, de omissão de socorro. O sujeito ativo é próprio, são representantes ou funcionários hospitalares. Hospital, privado, caso seja público, será outro delito, né? Nesse caso, o sujeito passivo é próprio também, é quem precisa de socorro. A gente tem que fazer, assim, uma análise em relação ao atendimento médico hospitalar emergencial e o atendimento de urgência. O caso de emergência são os que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.
E o caso de urgência são os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, por exemplo. No caso, a gente está falando aqui de uma lei penal em branco, pois a definição da conduta criminosa ela é imprecisa. Então, ela depende da complementação que ela é fornecida pelo artigo 35C, inciso 1, da Lei 9.656 de 98, que dispôs sobre planos e seguros privados de atendimento à saúde. Nesse caso, no artigo 35, com uma redação que foi conferida pela Lei 11.935 de 2009, ela impõe a obrigatoriedade da cobertura no atendimento nos casos de emergência e de urgência. É fácil notar que os casos de emergência revestem de maior gravidade, justificando o imediato atendimento médico-hospitalar, mediante intervenção ou procedimento cirúrgico. A identificação do caso como emergencial ou urgente será realizada exclusivamente pelo médico, como base da análise da posição clínica do paciente. Voltando assim ao sujeito ativo, tem 2 pontos que merecem destaque. O delito somente pode ser cometido no âmbito do hospital particular, pois nos estabelecimentos da rede pública de saúde é vedada a cobrança de qualquer valor para o atendimento médico. Se o funcionário público fazer essa exigência indevida, ele será caracterizado como crime do artigo 316, que é o crime de concussão. E o crime não pode ser praticado pela pessoa jurídica hospital, só pela pessoa física. A ação é penal pública incondicionada e a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, e multa. Nesse caso do caput, em sua modalidade fundamental, trata de infração penal de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal, compatível com a transação penal e com o rito sumaríssimo nos termos da Lei 9.099 de 95. Esta conclusão é igualmente aplicável quando a negativa do atendimento resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Com efeito, a pena será aumentada até o dobro. Nesse caso, não ultrapassa o teto de 2 anos, na forma exigida pelo artigo 61 da Lei 9.099 de 95. De seu turno, se da negativa de atendimento resultar morte, a pena será aumentada até o triplo. Nesse caso, poderá, mas não será necessariamente triplicada. Consequentemente, 3 situações despontam como possíveis da situação concreta. Se, nada obstante a majoração, a pena máxima não exceder o patamar de 2 anos, o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial será rotulado como infração penal de menor potencial ofensivo. Então, nesse caso, pode acontecer a transação penal. Se com a incidência do aumento a pena máxima ultrapassar 2 anos, mas a pena mínima não extrapolar 1 ano, será caracterizado como crime de médio potencial ofensivo, comportando a possibilidade de suspensão condicional do processo, do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Se o aumento levar a pena máxima além do teto de 2 anos e a pena mínima exceder o piso de 1 ano, estará configurado um crime de elevado potencial ofensivo, incompatível com os benefícios contidos da Lei 9.099 de 95. Agora vamos estudar o crime de maus tratos. O artigo 136 afirma o seguinte: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados dispensáveis, quer sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. No parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. E o parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Em relação ao bem jurídico tutelado, tutela-se a vida, a incolumidade física e a saúde das pessoas. O sujeito ativo, nesse caso, ele é o crime próprio,
pois o tipo penal reclama a vinculação especial entre o autor, né, que é o sujeito ativo, e a vítima dos maus tratos. É necessário que esteja o ofendido sob autoridade, guarda ou vigilância do agente, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Mas pouco importa o grau de instrução ou a classe social do responsável pela conduta criminosa. A assistência decorrente da relação de autoridade é inerente ao vínculo de poder de uma pessoa sobre a outra e pode derivar do direito público ou do direito privado. A guarda é a assistência a pessoas que não prescindem dela e compreende necessariamente a vigilância. Em relação à autoridade, por exemplo, uma pessoa que está em autoridade é um agente público que guarda, que vigia um preso, um detento. Nesse caso, importa o zelo pela segurança pessoal, mas sim o rigor que caracteriza a guarda, que pode ser alheia. Então, quando a gente fala de um guarda que está olhando um detento, ele pode responder por maus tratos em relação ao detento. Em relação à educação, é o processo de formação intelectual, moral e física de uma pessoa, permitindo a integração à sociedade e o desenvolvimento individual. Vou dar um exemplo aqui. É em relação entre curador e o interdito. Não se confunde com o ensino, que consiste na transmissão dos conhecimentos fundamentais ao processo educacional. O vínculo entre professor e aluno é diferente de uma pessoa que tem responsabilidade à educação, né, dessa pessoa. O tratamento é o meio utilizado para a cura de enfermidades físicas ou mentais. É o exemplo, ligação entre o médico e o paciente. É uma pessoa que está tratando um paciente e trata esse paciente, né, com desdém em relação aos maus tratos, também pode responder como sujeito ativo. O crime de maus tratos, a gente tem que lembrar que é um crime de privação de alguma coisa, né? Então, quando a gente fala de privação de alimentos, ela pode ser, por exemplo, absoluta, ela pode ser relativa. Então, quando a gente fala em relação do carcereiro do condenado, que é o que vale a custódia, ele pode exercer como sujeito ativo carcereiro se ele deixa de dar esses alimentos para fim de castigar, né, o condenado. Então, agora vamos para alguns detalhes que a gente tem que lembrar. O marido, por exemplo, ele não pode ser sujeito ativo do crime de maus tratos contra a sua esposa, nem o contrário, né? Pois inexiste hierarquia entre o esposo e a esposa, na relação matrimonial. Um não se encontra sob autoridade, guarda ou vigilância do outro para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Poderia o filho, mas não a esposa, nem o marido. A conduta praticada por um cônjuge contra outro poderá ser configurada no crime de lesão corporal, do artigo 129, ou do crime de perigo para a vida ou saúde de outra, que é aquele crime que nós vimos do artigo 132. E se algum desses delitos for cometido pelo marido contra a mulher com emprego de violência doméstica ou familiar, incidirão as regras concominadas, né, com a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. O que concerne ao sujeito passivo, né, não pode ser qualquer pessoa, mas somente aquela que se encontra sob autoridade, guarda ou vigilância do agente, né, do sujeito ativo, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Em síntese, o sujeito passivo ele deve ser uma pessoa subordinada ao responsável pela conduta criminosa. No tocante à relação entre pai e filho, o crime apenas se aperfeiçoa se o descendente for menor de idade, pois com a maioridade civil cessa a relação de guarda. Então, subside para aqueles, né, que são maiores de idade e acham que podem colocar o papai para responder por maus tratos, caíram do cavalo, viu, neguinhos? Brincadeiras à parte. Vamos lá. Em relação ao núcleo do tipo ou tipo objetivo, vamos analisar o verbo expor, que nesse crime significa colocar alguém em perigo. Nada obstante, existe um só verbo, o crime de maus tratos ele é previsto por um tipo misto alternativo. Se você perceber, tem várias condutas, né? É um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, podemos tirar vários verbos. Então, o sujeito ele pode praticar o delito expondo a vida ou a saúde da pessoa humana mediante uma única conduta,
que é privando dos cuidados necessários, ou por meio de variadas condutas, privando-a de alimentação, sujeitando a trabalho excessivo. Então, haverá, em qualquer caso, um crime único, desde que as condutas sejam cometidas no mesmo contexto fático e se relacione à mesma vítima. Mas, vamos lá, analisando isso aqui. Se existe pluralidade de condutas, deve ser utilizada pelo magistrado na dosimetria da pena, né? Vamos lá, penal 2, para elevá-la nos termos do artigo 59 do nosso Código Penal, ok? Nesse caso, gente, é um crime informal, vamos dar aquela relembradinha, crime informal, por quê? Porque é expor a perigo a vida ou a saúde das pessoas. Então, somente admite, né, já admite o crime com a exposição, não precisa de um resultado mais lesivo, mais gravoso. Em relação à privação de alimentos ou cuidados indispensáveis, privar significa destituir, retirar, tolher alguém de um bem ou objeto determinado. O crime nessa hipótese é omissivo próprio. A omissão está descrita pelo próprio tipo penal. A privação de alimentos pode ser absoluta ou relativa. Esta última, que é relativa, a privação relativa, é suficiente para a configuração do crime de maus tratos. Exemplo, a mãe que injustificadamente não serve o jantar do filho de pouca idade, por castigo. Na hipótese de privação absoluta, somente existirá o crime definido pelo artigo 136 do Código Penal. Quando o sujeito deixar de alimentar, né, a vítima por um período apto a submetê-la tão somente ao perigo, pois em caso contrário constituirá meio de execução de homicídio, consumado, né, ou tentado. Cuidados dispensáveis, por sua vez, são os imprescindíveis à preservação da vida e da saúde de quem está sendo educado, tratado ou custodiado por alguém, tais como tratamento médico, odontológico, fornecimento de roupas adequadas, e assim vai para cada estação do ano. Por exemplo, você está dentro de uma penitenciária em relação ao preso, né? Porque vamos defender os meus queridinhos. E num país extremamente frio, no inverno rigoroso, e não dá roupas adequadas a essas pessoas, um ambiente adequado. Realmente, isso é uma conduta de maus tratos. Em relação à sujeição a trabalho excessivo e inadequado. O trabalho excessivo, ele é o capaz de prejudicar a vida ou a saúde de alguém, em razão de produzir anormal cansaço como decorrência do seu elevado volume. Exemplificativamente, caracteriza trabalho excessivo a sujeição de uma criança de 10 anos de idade como estivadora em um porto de cargas, o mesmo não ocorrendo com um homem maduro e fisicamente bem definido. Então, isso é um trabalho excessivo. Trabalho inadequado por seu turno é impróprio para uma determinada pessoa e, por esse motivo, apto a proporcionar perigo à vida ou à saúde de quem o realiza. Aqui também deve ser realizado o perfil da vítima: o sexo, a idade, a saúde, a aptidão física. Por exemplo, é inadequado obrigar um idoso a trabalhar em um lugar descoberto no período noturno e durante o inverno. Então, fica nítido, portanto, que não se proíbe todo e qualquer trabalho, mas somente aquele executado de forma que tenha a prejudicar a vítima, né? Que seja algo excessivo, que você percebe que é realmente inadequado para aquela pessoa, é inadequado uma criança estar trabalhando com uma carga muito pesada, que nenhum adulto, por exemplo, pode aguentar. É inadequado um idoso estar trabalhando com condições num período de inverno, sem roupas adequadas. Então, isso que seria o trabalho inadequado. Para a gente finalizar essa parte, né, tem o abuso dos meios de correção ou disciplina. Quando a gente fala de correção, é o meio destinado a tornar certo que está errado. Disciplina, por sua vez, é o expediente utilizado para preservar a normalidade, né? Isto é, manter certo aquilo que já está certo. Então, em ambas situações, o crime é comissivo. Então, gente, mesmo que você tenha até uma boa intenção, né, de querer corrigir uma conduta do seu filho ou de alguém que esteja na sua vigilância, ou disciplinar, quer manter a normalidade, você tem que agir de uma forma respeitando, né, a legalidade e respeitando, a propósito, a gente não esquecer, né, a lei, por exemplo, 13.010, 2014,
Isso aí eu vou falar pra Thalita, vamos ver se Thalita tá assistindo esse vídeo, gente. A Lei 3.010 de 2014 é a lei conhecida como a Lei da Palmada, ou a Lei do Menino Bernardo, que ela efetuou modificações, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente para a fim de estabelecer expressamente o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel e degradante. Então, isso apareceu, essa legislação de 2014 veio com essa modificação. Então, assim, o uso do direito de correção e de disciplina é importante, quiçá fundamental para a educação, ensino, tratamento ou custódia de pessoa que se encontra sob a autoridade, guarda ou vigilância de alguém. E nesse ponto, a conduta é ilícita, pois presente o exercício regular do direito, que está no Código Penal, artigo 23. Surge o crime de maus tratos, porém, quando, a título do direito de corrigir e de disciplinar, a pessoa abusa. Então, entre outras palavras, é quando o pai, que tem o direito de castigar seu filho, desde que com moderação, decide espancá-lo, colocando em perigo sua vida ou a sua saúde, ou ainda com o objeto de impedir o namoro de sua filha menor de idade, a castiga, acorrenta-se a pé da cama, como acontecia isso muito. Então, tudo isso, gente, a gente está falando em relação à correção. Então, a gente tem que ter, para corrigir ou disciplinar, nós temos que ter limites, mesmo sendo os pais. Nesse caso, a ação é penal pública incondicionada, né? E a pena, no caput, é de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Vamos falar aqui das formas qualificadas, né? Que é o parágrafo 1º e 2º. As duas qualificadoras da lesão corporal de natureza grave e a morte, elas são estritamente preterdolosas, por 2 motivos. O dolo de perigo do crime de maus tratos, ele é incompatível com o dolo do dano resultado agravador. Então, a pessoa realmente tinha um dolo de maltratar, de corrigir, mas se excedeu, mas não tinha o dolo de lesionar, não tinha o ânimos laedende nem o ânimos necante. As penas combinadas, as figuras qualificadas, são muito inferiores à lesão corporal de natureza grave e a do homicídio doloso. Então, evidenciam ter o legislador aceito somente a culpa, né, no resultado naturalístico, por isso que deixou as penas muito menores, né, porque a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então, você percebe no parágrafo 1º que a pena é muito menor, você vê que o legislador realmente não queria, não estava considerando que essa era a vontade, né, do agente. Mas, assim, para finalizar, a lesão corporal leve, por exemplo, ela é absolvida pelo crime de maus tratos, então a gente tem que lembrar desse detalhe. E ao agente será imputado unicamente o delito tipificado pelo artigo 136, se a pessoa tiver maus tratos e lesão corporal. Então, vai estar respondendo por maus tratos, porque são 2 crimes. O maus tratos absolve o crime, né, de lesão corporal. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. E essa causa de aumento de pena justifica pela maior reprovabilidade da conduta criminosa. E também, né, porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. Assim terminamos esse bloco, né, dos crimes contra a preclitação da vida e da saúde. E agradeço a todos, compartilhe, se inscreva, ative o sininho que isso fortalece o nosso canal. E o nosso próximo vídeo em relação à turma que está estudando os crimes, né? Os crimes especiais, vamos entrar nos crimes contra a honra. Beijo a todos.